Olá, bom dia! No vídeo de hoje eu falo sobre a lua cheia que acontece na próxima segunda-feira, no dia 27 de novembro. E se você estiver meio mal-humorado, de saco cheio, cansado, eu vou entender, porque tem tudo a ver com o que a gente vai viver daqui até lá. Antes disso, eu falo sobre alguns aspectos importantes que marcam o dia de hoje, como a estreia de Marte em Sagitário. O que a gente está vendo no mundo, tem movimentações importantes acontecendo no mundo neste momento, em se tratando desse aspecto. E logo na sequência a gente entra falando sobre a colheita, o que a gente vai colher nessa lua cheia, e que não vai ser brincadeira não. Bora conversar sobre isso? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Então, subscreva, né, o canal, subscreva-se. Acompanhe também as outras produções de conteúdo da Astróloga no site da Astróloga, que tem todas as informações sobre o trabalho, e também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que ali a gente compartilha um monte de coisas. Bem, moçada, antes da gente começar a falar da lua cheia, portanto, que acontece na segunda-feira, ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte, né? Ainda dessa sexta-feira até lá. Hoje a gente tem a estreia de Marte no signo de Sagitário. Eu falei sobre isso na quarta-feira, deixo o vídeo para vocês, porque vejam bem, se Marte é o deus da guerra, e se ele fala pra gente sobre as configurações, sobre os novos conflitos, isso seja em Gaza, no Rio de Janeiro, em Dublin, ou na vida da gente, no nosso trabalho, às vezes até no nosso relacionamento, faz muito sentido a gente entender de que maneira Marte vai se comportar daqui para frente, para a gente entender, né, surfar melhor nessas águas. Aí o que acontece? Nesses dias a gente está vivendo uma tensão, uma quadratura, né, logo quando da estreia de Marte em Sagitário com Saturno. Essa quadratura vai aproximadamente do dia 22, 23 até o dia 27, até a portinha, né, até o dia, na verdade, da lua cheia. E antes disso, o que a gente já está vendo? A gente já está vendo as limitações de Saturno sobre Marte. O que é uma limitação de Saturno sobre Marte? O deus da guerra. É um cessar-fogo. Falei sobre isso também no vídeo, já não me lembro mais, acho que foi, não sei se da terça, da quarta. Deixo para vocês aqui embaixo para vocês entenderem quais são os efeitos, não apenas em se tratando do que está rolando por lá nesse momento, mas também na nossa vida, em todas as escalas da vida da gente, em se tratando de força, de garra, de ação, de trabalho, de uma série de coisas. Em se tratando do que está rolando lá, é muito sincrônico, ou seja, acontece exatamente em sincronia com as datas, essa pausa humanitária, que libera alimentos, medicamentos e combustíveis para Gaza, que já estava assim numa situação de penúria, não sei como aquele povo está sobrevivendo numa condição como essa, e por outro lado a soltura dos reféns, de alguns deles, se não me engano, acho que são 13 reféns israelenses que estavam sob, digamos, aprisionados pelo Hamas em Gaza, vão ser soltos hoje, exatamente hoje. Então, hoje tudo isso está acontecendo, e tudo isso acontece porque Saturno chega para pôr moral. Vou colocar moral nessa história toda. E coloca moral sobre o signo de Peixes. Peixes é o signo da humanidade, né? Daquele que é compassivo. É um signo absolutamente pacificador. Então, é uma pausa pacificadora imposta por Saturno sobre a guerra. Vejam que interessante. O mais bacana é que todo esse período, imagina-se, né, vamos ver, porque pode ter algumas reviravoltas pelo caminho, as coisas nem sempre são tão literais, assim como se prometeu, assim como se convencionou, né, como se combinou fazer. Mas essa pausa humanitária que acontece em Gaza, acontece exatamente nessa quadratura com Saturno, que vai até segunda-feira, no dia 27 de novembro, e é justamente no dia 27 de novembro que a gente tem uma lua cheia que toma para si essa configuração e ela fica congelada no céu no dia da lua cheia, e que fala também para a gente sobre a nossa colheita. No final das contas, o que é uma lua cheia, né? A lua cheia é o período de apogeu, é o período de clímax, é quando a gente vai ver o resultado do nosso plantio, justamente do plantio que foi feito na lua nova no signo de Escorpião. A gente teve uma lua nova no signo de Escorpião no dia 13 de novembro. Na ocasião, a gente teve uma tensão com Urano que falava pra gente de grandes reviravoltas. Então imagine um começo
de uma alunação que fala de morte de vida e de transformação associada a um planeta que traz para a gente grandes reviravoltas. A gente viu muita coisa acontecer de lá para cá em se tratando dessas temáticas simbólicas, vou falar sobre isso já já. E agora, na próxima segunda-feira, 2 semanas depois, a gente vê o apogeu, o resultado disso tudo, com todas as configurações que eu falei, eu vou falar mais um pouquinho. Vamos lá, deixa eu retomar. A lua cheia, vamos tentar entender. A lua cheia acontece, portanto, em Gêmeos, vamos tentar localizar isso na vida da gente, tá? Nas nossas vidas pessoais. A lua cheia acontece em Gêmeos, na próxima segunda-feira, no dia 27 de novembro. Ela rola entre aproximadamente 4h21 da manhã e 8h12, horário de Brasília, tá? E na ocasião a gente vai ter a conjunção de Sol e de Lua, de Sol e de Marte em Sagitário, a 4 graus de Sagitário. Do outro lado, a gente vai ter a Lua a 4 graus de Gêmeos, Lua cheia sempre uma oposição. E aí esses caras vão fazer uma quadratura em T, que geralmente, difícil de engolir uma quadratura em T, justamente com Saturno. Então não vai ser fácil. Localize no seu mapa o que você tem ali ao redor dos primeiros graus do signo de Gêmeos, em que casa astrológica cai, em que casa astrológica do seu mapa natal você tem os primeiros graus do signo de Gêmeos, e muito por acaso é ali naquela área da sua vida que você vai ouvir uma mensagem, certamente de impedimento e de dificuldade por conta dessa configuração, tá? Um acontecimento que no final das contas ele está programado para segunda-feira, mas a gente já pode ver isso reverberando algumas horas antes, talvez até 1, 2 dias antes, a gente já começa a perceber alguns acontecimentos fora de nós e dentro de nós que tem a ver com essa formação no céu, tá bom? Bom, me perdi completamente. Sim, traduzindo do astrologuês para o português, as luas cheias, sim, são sempre o auge, você já falou, Aline, mamamó, já tá dito, gente. Se 2 semanas atrás os planetas fizeram uma tensão com Urano, promovendo reviravoltas, acidentes e infortúnios, agora a gente vai receber no dia 27 de novembro, virão cobranças em se tratando de posicionamentos, compromissos, responsabilidades e pronunciamentos maduros. Ok, era só para a gente certificar de que não passou nenhuma palavra, né? Vamos lá, Saturno. Saturno é o cara que diz pra gente que essa lua cheia vai ser difícil de engolir, tá? A tensão da lua cheia e Marte com Saturno falam pra gente do auge de um cessar-fogo temporário. Marte está inviabilizado, está limitado, por isso um cessar-fogo. Mas a cobrança de responsabilidades em se tratando de vidas humanas vai acontecer de Gaza ao Rio de Janeiro. Um dos exemplos mais importantes é o caso que se tornou, o grande caos que se tornou, no final das contas, o show de Taylor Swift, com a inação e a falta de compaixão pela vítima mortal, Ana Benevides, que mostrarão até a segunda-feira uma conta alta para pagar da produção, que é muito mais do que financeira, tem a ver com reputação. No final das contas, a própria cantora e a produção, né, a produção do seu show, a empresa que estava por trás disso e toda a sua equipe demoraram tempo demais. O que é demorar tempo demais para ter uma ação? É um Saturno, que é o senhor do tempo, que inviabiliza uma resposta. Por que essa resposta foi inviabilizada? Será que foi por conta de medo? Será que foi por conta de cautela? Patrocinadores? De toda maneira, esse é um atraso que tem uma repercussão sobre a fama, a reputação de todos os envolvidos, né? E aí essa lentidão vai implicar, no final das contas, em algum preço a se pagar. Uma coisa muito constrangedora e desumana que aconteceu dentro dessa questão do show foi a questão da vítima, da jovem moça Ana Benevides, que faleceu dentro do show. Quem está cuidando do corpo, do traslado e tudo mais, são os fãs que fizeram uma vaquinha para resolver isso. É sério? Jura? Não podia ter sido a empresa responsável pelo show, não poderia ter sido a cantora e equipe? Como é que isso não fica sob a mão dos responsáveis? Como é que isso acontece? Como é possível acontecer algo dessa maneira? Fico me perguntando. Só que é justamente este atraso, né, que tem a ver com Saturno, que é ao mesmo tempo o senhor do tempo, e fala pra gente sobre receios, sobre medos, que pode incorrer sobre todos eles, assim, se não uma multa, algum tipo de pagamento por esse tipo de atitude, alguma coisa que recaia sobre todos eles, quiçá, inclusive sobre a cantora,
como uma atitude de muita desatenção, uma atitude desumana, sabe? Com grande falta de humanidade e compaixão num momento tão importante. Puxa vida, né? Queria saber da opinião de vocês, escrevam aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Mas vamos tentar entender como é que isso pode funcionar um pouquinho mais na nossa vida coletiva e principalmente na nossa vida pessoal. A tensão com Saturno também deverá mostrar irresponsabilidades de outras ações pelo mundo, na política e na justiça. Não é por acaso que está o maior cabo de guerra atualmente aqui em Brasília, em se tratando de questões ligadas ao Congresso e ao STF. As questões de algumas liberdades do STF que estão sendo conversadas essa semana aqui em Brasília. Mas isso tudo pode refletir também na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. E para isso, Saturno precisa castrar algumas figuras com sua imagem, né? Da foice, castrando algumas figuras. Por esse motivo, todos nós podemos, portanto, nos sentir cansados, estafados, irritados, desanimados, limitados e impedidos. É como se a gente não conseguisse alcançar o objetivo que a gente sonhou ou plantou em algum momento. Se Marte em Sagitário é aquele que gasta uma grande quantidade de energia ilimitada, porque Sagitário é o terceiro signo do elemento fogo, é um fogaréu danado, é muito gás, né? Tem muito gás. A tensão de Saturno, né, nessa lua cheia, fala pra gente sobre uma mensagem vocal de impedimento. A lua cheia em Gêmeos, Gêmeos tem tudo a ver com a mensagem, com algo que precisa ser dito, né? Onde existe algo muito vocal dizendo que existe ali um impedimento, existe ali uma complicação, uma dificuldade, algo que está amarrado e que pode ter dificuldade para desamarrar. Dando continuidade, o corpo, a alma, o trabalho ou o relacionamento enfrentarão limitações que são claramente um sinal de que é preciso parar para repensar rotas. Então para tudo. Se você não for parado pela sua consciência, será parado pela sua inconsciência. E justamente porque a gente está com Saturno em Peixes, existe a possibilidade de um adoecimento, um sintoma que vira para você e fala: para, cara, é demais, para de esticar a corda. É isso que Saturno está falando para a gente. Para quem anda trabalhando, portanto, além da conta, esticando a corda, não seria difícil imaginar um momento de estafa e de adoecimento momentâneo, né, para a gente repensar as nossas estratégias, pelo menos por esses dias, tá? Muitos de nós têm agido ultimamente como se a gente fosse três, né? Eu consigo fazer isso, aquilo, outro, né? Faço malabares, chuto pro gol e defendo, assobio e chupo cana. Não é assim. Não é assim que a gente vai alcançar aquilo que a gente está querendo, tá? E Saturno deverá mostrar para nós mesmos as nossas próprias limitações humanas. Vamos focar um pouco mais em Gêmeos, a lua cheia que está em Gêmeos, estará em Gêmeos, né? E Gêmeos é o mensageiro. O papel dessa lua cheia em Gêmeos é vocalizar, é dizer, é tornar vocal, né? Tornar palavra. Eu sempre digo aqui no canal, palavra é ponte, não é? Vocalizar um limite, uma pausa, uma censura, uma negativa, um freio e até mesmo, quem sabe, uma perda e um falecimento, porque Saturno também tem a ver com despedidas. Se Gêmeos é o mensageiro, um recado precisa ser ouvido. Você precisa ouvir isso. E isso pode ser pronunciado pelas massas, pelo chefe, pelo médico, pelos filhos, pelo companheiro ou pela companheira. O que Gêmeos irá nos dizer é: do jeito que tá, não dá. Se existe um lado bom da gente dar com a cara na porta, no final das contas, é a gente descobrir que existem outras maneiras, outras formas, outras portas para a gente bater que não aquelas. Então que a gente pense em novas estratégias, de preferência aquelas que não consumam, não venham a consumir toda a nossa saúde física e mental. Para tudo isso, eu ouviria a outra ponta dessa quadratura, porque se a gente está com esses signos todos envolvidos, qual é a ponta da quadratura que falta? Virgem. E em Virgem, de novo, a gente está falando de saúde e de maneira mais específica, do corpo. E no final das contas, quando o corpo diz não, é não. Tcharam! O que vocês acharam disso tudo? Deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Aproveitem para assistir os outros vídeos que eu mencionei, que eu acho que são vídeos muito importantes para a gente entender quais são as próximas estratégias, o que vem pelo caminho e também entender que esse é um impedimento que vai até a lua cheia. Depois, Marte em Sagitário se mostra mais livre para agir e aí ele vem
com grande fôlego. Vocês já vão ter assistido o Marte em Sagitário, vão entender o que eu estou falando e vão conseguir perceber um fio narrativo mais consistente nas vossas histórias pessoais. Aproveitem para maratonar aqui no canal os outros vídeos, tem um monte de vídeos interessantes para vocês entenderem o momento que a gente está passando. Semana que vem tem mais. Aproveite para descansar, esse é um final de semana para pegar leve, embora muito próximo, né, assim, alguns dias horas antes da lua cheia, é um momento para a gente baixar a bola um pouquinho, sabe? Para a gente descansar. Então é isso, um beijo carinhoso, semana que vem tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.